Sentindo-se incapaz de ler mais do que algumas letras separadamente, foi chamar Maricota. Maricota, pediu ela, lê para mim, por favor, o quarto mandamento. Não diz qualquer coisa a respeito de nunca dormir em camas. Com alguma dificuldade, Maricota soletrou o mandamento. Diz que nenhum animal dormirá em cama com lençóis. Interessante. Quitéria não se recordava dessa menção a lençóis no quarto mandamento, mas se estava escrito na parede, devia haver. E Garganta, que por acaso passava nesse momento, acompanhado de dois cachorros, colocou todo o assunto na perspectiva adequada. Com que então vocês, camaradas, ouviram dizer que nós, os porcos, agora dormimos nas camas de casa? E por que não? Vocês não supunham por certo que houvesse uma lei contra camas, não é? A cama é meramente o lugar onde se dorme. Vendo bem, um monte de palha no estábulo é uma cama. A lei era contra os lençóis, que são uma invenção humana. Nós retiramos os lençóis das camas da casa e dormimos entre cobertores. Confortáveis, lá isso são. Porém, não mais do que necessitamos, posso afirmar-lhes, camaradas, com todo o trabalho intelectual que atualmente recai sobre nós. Vocês não seriam capazes de negar-nos o repouso, camaradas, seriam? Vocês não desejariam ver-nos tão cansados que não pudéssemos cumprir nossa missão, não? Será que alguém quer Jones de volta? Os animais tranquilizaram-no a esse respeito e não se falou mais do fato de os porcos dormirem nas camas da casa. E quando se anunciou, alguns dias depois, que os porcos passariam a levantar-se de manhã 1 hora mais tarde do que os outros bichos, ninguém se queixou disso também. Bem-vindo a mais um Quixotado, seu encontro com os livros, trazendo hoje uma das maiores sátiras já escritas, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Não vai adiantar muito mostrar a capa para vocês, né? Esse é o primeiro livro que eu me lembro de ter comprado, né? Comprei num sebo. E não dá nem mais para ver as letras aqui, mas A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Essa tradução aqui é do Heitor Ferreira. Inclusive eu queria comentar as opções de tradução, né? A começar pelo título. O título original é Animal Farm, que poderia ser traduzido como A Fazenda Animal, ou inclusive como Granja dos Bichos, como ele traduz aqui. Só que o título ele colocou como A Revolução dos Bichos, que é um título que é bem chamativo, é um exemplo de um título que talvez seja até melhor do que o original. Tem outras opções também de tradução dele que eu gostaria de ver como vai ser nas próximas edições, né? Já que esse livro está entrando em domínio público esse ano, vários editores devem fazer aí edições dele e optar por novas traduções. Tem algumas mudanças que ele faz dos nomes, né, da granja, que é a Granja Manor, e ele transforma em Granja do Solar. E dos animais também, o Squealer, por exemplo, ele chama de Garganta, talvez uma nova tradução, se eu fosse fazê-la, eu colocaria X9 ou Delator. A Clover se transformou em Quitéria e Boxer, que poderia ser traduzido como pugilista, né, ou como boxeador, ele colocou como Sansão. São opções interessantes, né, da tradução que levam em conta também a questão que seriam nomes de animais. E essa obra é a obra mais popular do George Orwell, embora ele também tenha o 1984, que é uma distopia muito famosa, né? Talvez a mais famosa aí, às vezes disputando com o Admirável Mundo Novo. E esse livro aqui, no entanto, é sempre um dos mais vendidos. Inclusive aqui no Brasil, no ano passado, foram vendidos mais de 45 mil exemplares, né? De acordo com a lista da Publish News. Ele também está sempre entre os mais vendidos da Amazon, embora a gente não saiba os números exatos da Amazon, ela não divulga. E também entre os mais vendidos da estante virtual. Então é um livro que está aí circulando, né, ano a ano, vendendo aí próximo dos 100 mil exemplares e que é muito lido. Então podemos afirmar que ele já foi lido aí no Brasil por mais de 1 milhão de pessoas, tranquilamente. No mundo por mais de 100 milhões, eu não tenho dúvida. Inclusive, o 1984 é um livro mais vendido lá nos Estados Unidos desde a eleição de Trump, né? É um livro que as pessoas escolheram para tentar entender esse momento das fake news. E esse livro aqui, apesar de ele falar sobre um totalitarismo que talvez fosse datado, ele acaba falando sobre a natureza do ser humano. Lembrando que o George Orwell era um cara militante de esquerda, inclusive lutou na Guerra Civil Espanhola. Tem um livro que fala sobre essa realidade que ele retrata aqui como forma de sátira, que é O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura, que eu já resenhei aqui.
em que o próprio George Orwell aparece como um dos personagens. Em determinado momento ele vai aparecer na Guerra Civil Espanhola, ele que sofreu na pele essa questão do stalinismo, né, que perseguiu os esquerdistas que lutavam contra Franco, né, e acabou atrapalhando aqueles que tentavam derrubar o fascismo lá na Espanha. George Orwell não era o nome dele, era um dos pseudônimos do Eric Arthur Blair, ele que nasceu na Índia em 25 de junho de 1903 e faleceu em Londres no dia 21 de janeiro de 1950, né, vítima da tuberculose. Ele era de família inglesa e viveu a maior parte da sua vida justamente na Europa, né? Inclusive tem livros também falando sobre as dificuldades financeiras, né, em Paris e em Londres. Então ele era um cronista daquela época, um cronista do início do século XX, principalmente na Inglaterra, e é assim que ele é reconhecido. Mas na Revolução dos Bichos ele vai falar mais especificamente sobre o stalinismo. Para nos situarmos no momento histórico que a Revolução dos Bichos tenta retratar, a gente tem que verificar primeiro os personagens. Os três primeiros personagens que eu vou falar são os fazendeiros do período pré-revolucionário. São o Jones, que faz o papel do czar, Pilkington, que faz o papel da Inglaterra, né, o primeiro-ministro da Inglaterra, e Frederick, que faz o papel de Hitler. Então a gente vai verificar que eles terão um papel acentuado nessa trama, porque o Jones vai ser expulso da fazenda depois que Major, um porco muito antigo, tem um sonho, né, um sonho de união dos animais, em que eles não são mais escravizados pelos humanos. E esse sonho ele fala sobre uma revolução, e essa revolução vai ser colocada em prática, só que o Major vai morrer antes de vê-la a pleno vapor. O Major claramente é o Lenin. Inclusive o corpo dele, né, uma parte do corpo dele, né, o crânio, vai ser conservado como foi o cadáver de Lenin na União Soviética. E a partir daí surgirão duas lideranças entre os porcos, que serão Bola de Neve, o que é melhor na oratória, que luta, que organizou o Exército dos Animais, né? Assim como o Trotsky organizou o Exército Vermelho, e era também melhor nos discursos, né? Inclusive o Trotsky foi perseguido por Stalin, assim como Bola de Neve vai ser perseguido por Napoleão. Napoleão, então, é o porco que faz o papel de Stalin nessa trama. E aí os animais que vão aparecer, que não são os porcos, nem são os humanos, são aqueles que vão simbolizar o povo, né? Vão simbolizar as mulheres trabalhadoras, os homens trabalhadores, né? Boxer, que na tradução brasileira, nessa edição que eu li, ficou com o nome de Sansão. É um cavalo que é extremamente dedicado, um trabalhador, e ele é dedicado a Napoleão, diz que Napoleão sempre está certo. E o boxer trabalha sempre uma hora a mais do que qualquer outro animal, depois vai aumentando as horas de trabalho, né, até se esgotar. E ele é o tipo de trabalhador braçal, né, que não compreende muito bem a teoria a qual ele estava ligado, né, que no caso do livro seria o animalismo, mas que simboliza o socialismo soviético, né, o stalinismo. Então teremos também um corvo chamado Moisés, que simboliza a igreja, e ele sempre fala sobre um lugar chamado a Montanha de Açúcar, ou Monte de Açúcar, né? Se preferimos essa tradução, né? Para se ligar com outros montes aí religiosos, e que é tolerado, né? Apesar de não trabalhar, ele não faz nada na fazenda, e os porcos dizem que as coisas que ele prega são sonhos, são mentiras, mas ao mesmo tempo permitem que ele fique lá pregando, né? Isso é claramente uma alusão também à Igreja Ortodoxa, né? Que no primeiro momento foi perseguida na União Soviética, mas depois foi tolerada porque era uma forma de manter o povo através do ópio, né? O ópio do povo, como já diria Marx. E tem o personagem Squealer também, que é outro porco, que é aquele que tem a fala mansa, né? E que sempre convence os animais de que o camarada Napoleão está certo, né? Ele que sempre muda também as leis, porque eles vão decretar 7 leis dos animais, né? Que vão fazer com que os animais não se liguem aos humanos, mas essas leis vão ser sempre na surdina alteradas, né? Para poder permitir alguns luxos aos porcos, né? Que são aqueles que controlam a fazenda, no fim das contas. Bola de Neve tem o sonho de criar um moinho, mas Napoleão é contra essa criação do moinho, e ele faz uma reviravolta para dizer que o Bola de Neve é que era o que era contrário ao moinho, né? Que ele é que sempre teve essa ideia.
Ele expulsa a Bola de Neve, assim como Stalin expulsou Trotsky, mas no primeiro momento ele acaba servindo como uma forma de aglutinação dos animais em torno de Napoleão, né? Sempre que acontece uma coisa errada, por exemplo, eles vão construir esse moinho, só que ele fica muito estreito, né? A estrutura é muito fraca, então cai. Só que ele vai dizer que foi o Bola de Neve que tramou a queda desse moinho. Então, Bola de Neve, assim como Trotsky, não foi morto imediatamente, né? Ele foi sempre sendo permitido de viajar, né, por toda a Europa, sendo perseguido, mas Stalin nunca quis matá-lo, porque ele servia como aquele inimigo que aglutina o povo, né? Aquele a quem você poderia atribuir toda a culpa por qualquer coisa que acontecesse. E o Bola de Neve fica sendo isso também, um símbolo daquela necessidade de união dos animais, né? Os animais sempre têm esse medo do retorno de Bola de Neve junto com o Jones. A partir daqui eu vou falar spoilers, então se você não quiser ver nenhum spoiler, eu vou colocar aqui em cima para qual minuto você pode adiantar. Mas é uma obra que a gente tem que falar sobre tudo o que acontece nela para poder entender a sua significação total. Depois da queda do primeiro moinho, eles vão reconstruí-lo ainda mais forte, né, com melhor estrutura. E então Napoleão começa a negociar com as demais fazendas. Ele vai tratar de um acordo com Pilkington, que representa a Inglaterra, e depois ele vai mudar esse acordo dizendo que o Pilkington nunca prestou e que o certo era o Frederick. Só que o Frederick paga uma venda que a Fazenda dos Animais faz a ele de madeira com dinheiro falso, né? Então começa uma hostilidade entre eles. Inclusive Frederick vai tentar invadir a Granja dos Bichos e será rechaçado. Isso é claramente uma alusão aos acordos que Stalin fez na época da Segunda Guerra Mundial, né? Ele começou fazendo acordos com a Inglaterra, depois mudou, fez um acordo com Hitler, né, de não agressão, de divisão da Polônia. Hitler tentou invadir a União Soviética e então foi rechaçado, e a União Soviética entrou na Segunda Guerra Mundial e acabou derrotando a Alemanha. O principal responsável pela derrota da Alemanha foi a União Soviética, o Exército Vermelho. E depois disso, Napoleão vai começar a perseguir animais, né? Ele vai começar a mandar que seus cachorros, né, que são os militares dessa fazenda, matem os animais. Ele começa matando 4 porcos que são considerados traidores. Ele faz com que os animais confessem seus crimes, né, suas traições, e depois os mata. E isso seria contra o sexto mandamento, que era nenhum animal matará outro animal. Só que eles vão mudar esse mandamento também, né? E vão acrescentar ao final sem razão. Então, se houver razão, os animais podem matar os outros animais. E a partir daí vai surgir essa ditadura do Napoleão, né? O animalismo, a Granja dos Bichos vira uma ditadura. Ele cria os cachorros desde novinhos. Esses cachorros são bem ferozes, né? E são a sua força quando ele quer impor as suas ideias. Nenhum dos animais tem coragem de enfrentá-lo, só o boxer, né, o Sansão, que é mais forte do que eles, né, e poderia matá-los com um coice. Só que ele obedece Napoleão porque ele tem essa fidelidade cega ao líder da fazenda, que vai levá-lo a um fim trágico, né? Ele vai se cansar tanto de trabalhar que vai adoecer, e então ele fica esperando melhorar, ou esperando a sua aposentadoria, né, aos 12 anos. Só que Napoleão manda vir um carro, dizendo que vai ser um carro que vai levá-lo para um hospital para ser tratado. Só que esse carro, o Benjamin, o jumento, que é o realista, né, o cético da fazenda, vai ler na lateral do carro que é um matadouro. Ele vai tentar alertar os animais sobre isso, só que Skiller vai dizer que não, que na verdade não era um carro do matador, era o carro do veterinário, só que ele tinha comprado ao matador e não tinha dado tempo de pintar ainda. Então sempre essas mentiras. Do outro lado também, né, do lado dos fazendeiros, também vão surgir muitas histórias, né? Eles vão dizer que os animais vivem numa total libertinagem, né? Que eles vivem inclusive com canibalismo, né? E quem nunca ouviu falar sobre essas histórias, né, de que existia canibalismo, que ainda existe canibalismo, né, nos países comunistas, nessa contra-informação. Então, ao final, os porcos começam a caminhar, a vestir roupas, e eles se reúnem com os humanos, né, com o Pilkington. Então, o próprio Napoleão vai declarar que ele nunca foi um revolucionário, que ele nunca quis
nada que fosse contra a natureza da situação de exploração em que eles vivem. O Pilkington, inclusive, vai dizer que está muito satisfeito com a forma como os animais são explorados na fazenda dos bichos, né? Como eles trabalham sem parar, comem sempre menos do que os animais das outras fazendas e, inclusive, pretende colocar alguns planos em prática, aí colocar algumas práticas do Napoleão na sua própria fazenda, né, para melhorar a produtividade. Então ficam indistinguíveis os porcos dos homens. E então, exemplo de As Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift, outro grande escritor inglês também, a Evolução dos Bichos vai fazer esse encontro entre sátira e fábula ao trazer essa moral da história, ou essa imoralidade da história, né, quando os porcos ficam iguais aos humanos. O livro foi publicado em 1945, final da Segunda Guerra Mundial, e então ele já estava mostrando a corrupção do regime stalinista, do regime soviético, né, o quão baixo tinha descido a liderança do Partido Comunista Soviético. E essa é a primeira camada interpretativa, né? Os personagens fazem uma alusão clara aos personagens históricos, como eu já falei para vocês, mas não só isso, né? Por isso que o livro não ficou datado, porque ele vai bem além disso, né? Ele pode ser interpretado de outras formas, muito além dessa. Uma forma de interpretação que é bem rasa é considerá-lo como uma defesa do regime capitalista ou do liberalismo. Esse livro não faz uma defesa de nada, pelo contrário, ele ataca tudo. Inclusive, quando ele coloca que os porcos e os homens são iguais, ele está dizendo que os comunistas e os capitalistas são iguais. Então, se você achar que dizer que Stalin e Churchill eram iguais é um elogio a Churchill, você está muito enganado. E no final das contas ele vai falar sobre a natureza humana, né? Então é um livro que desabona o ser humano, né? Os instintos animais que o ser humano tem, essa ambição, né? O poder que corrompe, né? O poder absoluto que corrompe absolutamente. E a conclusão dele é que se os porcos estão iguais aos homens e foi por isso que eles saíram tão baixo, então os homens não estão aí num nível muito elevado de moralidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueça de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar. E a gente se vê no próximo Quixotado, o seu programa de literatura.